Mais um vídeo no canal. Essa é a nossa primeira aula de criminologia. Eu vou falar sobre ciências criminais, que é um tema recorrente em concursos públicos. Então fica atento nessa aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Eu vou começar me apresentando para quem acabou de chegar. Eu sou Luciana Peixoto, eu sou delegada de polícia e sou professora de cursos preparatórios de criminologia e também de processo penal. Por isso que aqui no canal a gente já tem alguns vídeos de processo penal de temas que vem caindo em concurso público. Hoje eu vou iniciar aí os vídeos de criminologia e a gente vai falar sobre ciências criminais. Nas provas sempre são cobrados, né? A gente vê muitas questões que questionam a diferença entre direito penal, criminologia e política criminal. Por isso que eu resolvi trazer esse ponto para vocês, que é uma questão que cai assim em 70% dos concursos e que vocês vão acertar na hora da prova. Vocês já sabem que não é muito da minha pessoa utilizar aí o juridiquês, ser muito formal. Eu gosto mais de usar casos práticos e realmente ajudar com que você assimile a matéria, que você entenda o conteúdo e não simplesmente decore, porque assim fica muito mais fácil de acertar a questão na prova. Então, quando a gente fala sobre ciências criminais, vocês têm que lembrar do pilar, os 3 pilares das ciências criminais, que é exatamente a criminologia, o direito penal, que também é chamado de dogmática penal, e a política criminal. Para a doutrina majoritária, quando a gente fala em criminologia e em direito penal, a gente está falando de ciências. Então, considera que os dois são ciências, as duas matérias são ciências, porque elas possuem métodos próprios. Já a política criminal, ela não é considerada uma ciência, porque ela não tem um método próprio. A questão do concurso, normalmente, não cai exatamente o que é ciência e o que não é, mas vai cair a diferenciação entre elas, as principais características. Então eu vou tentar falar de um jeito simples com vocês, para vocês assimilarem e levar para a prova. Quando a gente fala de direito penal, a gente está falando de lei, correto? O que vocês lembram? Do Código Penal, não é isso? Então, pensa lá, artigo 121, homicídio, o que está escrito? Matar alguém. A norma, ela está descrevendo um comportamento, um modelo de comportamento que você não pode fazer, ou você vai estar cometendo um crime. Então, o direito penal, ele é lógico normativo e estabelece comportamentos. Por isso que ele é chamado de ciência do dever ser. Ele fala como que você deve agir, quais são as condutas que você não pode praticar para não cometer crimes. Além disso, ele é abstrato. Ele não pega um caso específico. Ele é aplicável a todas as pessoas e trazem casos abstratos. O método utilizado no direito penal é o método dedutivo. Quando a gente fala em método dedutivo, é aquele que sai do geral para o particular, para o caso individual. Eu falei que a norma é uma norma geral, ela é aplicada a todos. O Código Penal, ele é aplicado a mim, ele é aplicado a você, ele é aplicado à sua família. Por isso que é uma norma geral e abstrata. E aí a gente vai pegar um caso em concreto, uma conduta, né, uma ação ou omissão, e vamos ver se ela é típica, se ela se enquadra a um preceito previsto no Código Penal. Então a gente sai do geral para o particular, para o caso individual. Isso é chamado de método dedutivo. A criminologia é um pouco diferente. A criminologia, ela não é normativa. Na criminologia, o que a gente tem é a experiência. O método utilizado é um método empírico. É um método baseado na experiência e na observação. Ela vai analisar casos em concretos, indivíduos em espécie, um por um. Então, ela vai poder analisar aí os principais objetos, ela vai analisar caso a caso em concreto. Por isso, ela é chamada de ciência do ser. E o método utilizado é um método indutivo, que é o oposto do direito penal. Então, ela sai do caso em concreto, do caso individual para o geral. Ela analisa diversos indivíduos, diversos casos individuais para tirar uma conclusão e assim levar para o geral, né? Fazer uma indução. Chegar a uma conclusão geral. O que é importante vocês lembrarem na prova? A criminologia, ela é indutivo. Como começa com in, lembra de indivíduo, né? Ela vai analisar o caso em concreto.
indivíduo por indivíduo, só para ficar bem simples para vocês levarem para a prova. E é importante saber também que ela é interdisciplinar. Ela utiliza diversas disciplinas em conjunto. Então a gente tem um pouquinho de sociologia, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de psiquiatria, um pouquinho de medicina, de estatística. Então a criminologia ela utiliza diversas disciplinas no seu estudo empírico. E por último, a gente tem que falar sobre a política criminal. A política criminal, como eu falei, ela não é considerada ciência para doutrina majoritária. O que ela é? Uma diretriz de solução prática. Então ela vai fazer exatamente a ligação entre o estudo feito pela criminologia, o estudo empírico, a investigação e o preceito normativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A criminologia está analisando casos em concretos. Imagina que ela começa a analisar que está ocorrendo diversos crimes patrimoniais em um ponto de ônibus. E aí percebe-se que sempre os crimes acontecem à noite, num ponto de ônibus, são crimes cometidos com violência e ali eles veem que o maior problema é a falta de iluminação, por isso que a maioria dos crimes são cometidos à noite. Isso tudo foi feito na criminologia. Está sendo feito o estudo do crime, do criminoso, da vítima e o controle social. A gente precisa de resolver o problema da criminalidade, né? Ou pelo menos apontar para a solução. O que a política criminal vai fazer? Por meio da política criminal, vão ser instalados postes de iluminação pública. Isso é uma das formas de política criminal. É exatamente a solução prática daquele problema localizado pela criminologia. E ela também faz a ligação com o preceito normativo. Então, quando existe necessidade de normatização de alguma conduta, de algum fato em concreto, é exatamente a política criminal que faz essa ligação. Por isso que ela é chamada de ponte eficaz entre a criminologia e o direito penal. Isso já caiu em prova de concurso público, exatamente esse termo, ponte eficaz entre criminologia e o direito penal. E eu tenho certeza que vocês não vão mais errar isso na prova. Então, eu coloquei aqui para vocês. A política criminal, ela é a ponte eficaz entre a criminologia e o direito penal e ela facilita a recepção das investigações empíricas com a sua eventual transformações em preceitos normativos. Eu espero que você tenha entendido essa matéria para você não errar na prova, já que uma questão faz toda a diferença na aprovação. Eu sei muito bem o que é isso. Naqueles concursos que caem em criminologia, que hoje está sendo já a maioria dos concursos policiais, essa uma questão pode fazer muita diferença. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixa sua curtida, coloca no comentário, deixa seu comentário falando qual que é o próximo tema que você quer ver aqui no nosso canal no YouTube. Um super beijo e obrigado por acompanhar até o final.